Continuando a reta final dessa série de sudokus, adoro fazer. Temos o Run 18 Mirror Maze, sudoku de dificuldade 3. E começar pela notinha. Experimento 18, verde, 11 de dezembro de 74. O Elliot passou a tarde toda na mesa dele, fazendo um rascunho no caderno dele da fase 3. Ele sempre mantém trancado na gaveta de baixo. Eu não tenho ideia de como ele espera que eu continue me preparando para esses labirintos quando ele permanece é, tão discreto, né, tão misterioso sobre o plano geral. Quando quando chegar a hora de construir o The Big One, né, o grandão, vamos chamar assim, eu vou precisar e a nota foi cortada. Vamos começar aqui. Opa. É, provavelmente já tinha começado ele em algum momento, eu vou só reiniciar, tô tampando aqui a tela pra mim. Tá, vamos lá. É... As regras. Regras normais do Sudoku se aplicam, então, os números de uma 9 em cada linha, cada coluna, cada caixa 3x3. Se repetir. O objetivo do experimento. A Finks tem que chegar no cupcake, traçando um caminho, que vai se mover ortogonalmente sem passar pelas paredes, e pode se mover na diagonal se tiver espaço para isso. Por exemplo, aqui, né? Diagonal, diagonal. Ela não pode passar na diagonal se, por exemplo, isso, né? Estiver passando pela bordinha da parede. Isso não pode. Ela também não pode cruzar o caminho que ela já fez, então, por exemplo, ela não pode fazer isso, não pode visitar uma célula já visitada, assim por diante. Teletransportes, faz um tempo que a gente não via, eu acho. Entrar em um teleporte vai fazer a Fink ser instantaneamente teletransportada para o outro teleporte da mesma cor, né? Então, se entrar aqui nesse A, vai ser nesse A, se entrar nesse B, vai ser nesse B, se entrar nesse C, vai ser nesse C. Vai ter a mesma cor e mesma letra. Teleportes iguais sempre vão ter o mesmo número, então se aqui for um 4, aqui vai ser um 4 também. E teleportes diferentes vão ter números diferentes. Então, por exemplo, se o amarelo já é o 4, aqui o rosa não vai poder ser 4, pode ser, por exemplo, 7. O verde não vai poder ser nem 4 nem 7, mas pode ser 1, por exemplo. Células espelhadas. Bom, de novo, alguma regra que vai mudar o valor da célula. Realmente, esse tipo de regra é um pouco complicado, né? Mas vamos lá. Em cada linha, em cada coluna e em cada caixa vai conter exatamente uma célula espelhada. As células espelhadas não podem conter teleportes. Então, por exemplo, se a gente for olhar essa caixa aqui, a célula espelhada não pode estar nessa casa aqui porque nela tem um teleporte. O valor de uma célula espelhada é igual ao dígito daquela célula subtraído de 10. Por exemplo, se tiver um 2 em uma célula espelhada, o valor daquela célula vai ser 8. Por quê? 10 menos o 2 vai ser 8. Outro jeito de ver, né, é se olhar na escala de 1 a 9, ela vai estar na outra posição, né? Por exemplo, o 3 ele está na terceira posição, menor para o maior. Se ela estiver espelhada, vai estar na terceira posição do maior para o menor, né? Então vai ser o 7. Eu acho que pensar no 10 talvez seja mais fácil, né? E outra coisa muito importante, cada célula espelhada vai conter um dígito diferente. Então, se a gente espelhou 2 numa célula, casa, né, numa linha, numa coluna, a gente não vai poder espelhar o 2 em outra célula espelhada. É... Portas unidirecionais, a gente já viu, né? É...
uma seta roxa vai mostrar uma porta unidirecional, então, por exemplo, digamos que ela vem por aqui, ela pode passar nessa porta que é só para a direita. Mas se ela vier para cá, ela não pode descer, porque essa porta aqui é só para cima. Tem que ser unidirecional. É, E ela vai apontar para o menor dos valores entre essas duas células, né? Então, por exemplo, nessas duas aqui, ela está apontando para a direita, então ela vai ter o menor valor. Lembrando, tem células espelhadas, então pode ser que a gente tenha um 9 aqui e um 5, e aqui se a célula espelhada, que é que teria um valor de 1, e faria sentido a porta unidirecional, né? Ah, e a restrição do teste é, nesse experimento, os valores de duas células fisicamente adjacentes ao longo do caminho, né? Ou seja, que não estejam separados por um teleporte. Então, vamos separar, né? Por exemplo, essas duas células, assim por diante, vão ter que ter os valores, né, dessas células, vão ter que ter uma diferença de pelo menos 5. Então, por exemplo, se esse aqui tiver um valor 2, esse aqui vai ter que ter um valor pelo menos de 7. Né, e assim por diante. Vamos recomeçar então. Bom, a primeira coisa que eu queria ver é se a gente consegue usar as 9 células. Geralmente, essa regra de duas células adjacentes ao longo de uma linha terão uma diferença de pelo menos 5, é uma regra chamada German Whisper. É sussurro alemão, vamos dizer assim. E no German Whisper, a gente não pode colocar o 5 normalmente. Por que não pode colocar o 5? Porque é, o 5, né, para ter uma diferença de 5 com outra célula, essa outra vai ter que ter valor de 0 ou de 10, né? No máximo 0 ou no mínimo 10. É impossível a gente colocar isso num, num Sudoku normal, né? Agora, a gente pode inverter o valor de uma célula. Só que mesmo assim, a gente não consegue inverter para ser 0 ou 10. Então, não tem como a gente colocar o 5 de qualquer jeito. Mesmo se a célula adjacente for uma célula espelhada. Se o 5 for uma célula espelhada, ele vai ter o valor 5, né, ainda. E aí a gente não vai poder colocar. Não tem, e para poder inverter para dar 0 ou 10, teria que ou ser o número 10 ou 0, que não tem como a gente colocar. Então, não tem como a gente usar os 9 dígitos numa restrição. Então, não tem como a gente usar, né, ocupar uma linha inteira, ocupar uma casa inteira, nem ocupar uma casa não, uma caixa inteira, nem ocupar uma coluna inteira. Porque se a gente estiver ocupando, né, linha, caixa ou coluna inteira, a gente vai estar usando o 5 no caminho. E a gente acabou de ver que não pode ter o 5 no caminho. Então, aqui ela não pode descer, né? Será que ela poderia vir para cá? Daqui ela tem duas opções. Ou vir para cá, o que ela não pode fazer, porque estaria ocupando a caixa inteira, ou vir para cá. Daqui ela não poderia entrar no portal, por quê? Então depois ela sairia aqui, né? Não teria como ela voltar pro Cupcake, teria que entrar no portal de novo. Só que o portal já foi, esse portal A já foi uma casa visitada, né? Então digamos que ela venha aqui por cima. Aí a gente vai entrar no mesmo problema. Vai estar usando a linha inteira. E a gente não pode usar a linha inteira. Por quê? Porque teria um 5 em algum lugar desse. E o 5 ele não pode estar no nosso caminho. Então, esse caminho aqui não pode ser feito pela Finks. Ela vai ter que descer aqui. Bom, descendo aqui. Ela poderia vir para cá, poderia vir para cá. Ela não poderia fazer isso por causa da porta unidirecional. Só que, de novo, ela não vai poder fazer isso porque estaria ocupando a coluna inteira com o caminho. E aí, precisaria usar o 5. A gente não pode usar o 5 no nosso caminho. Então, isso aqui vai ter que ser feito.
E bom, já dá pra gente colocar nosso primeiro número, né? Que é o 5. Se a gente viu que o 5 não vai poder ser usado no caminho, o 5 vai ter que estar aqui. É a única casa nessa coluna que não tem o caminho, e a única casa nessa caixa que não tem o caminho. Ah, geralmente, geralmente no German Whisper, o 4 e o 6 ficam nas extremidades. Por quê? Vamos ignorar a célula espelhada, tá? Se tem um 4, o seguinte vai ter que ser 9, porque é o único número que vai ter diferença de pelo menos 5. 4. Aqui teria que ser no máximo 4, vamos colocar o 3, aí vem 8, 3 pro 2, 7, 1 e o 6. Geralmente, isso aqui estaria bem aceito, né? Teria como a gente colocar alguma coisa invertida? Ó, e aí, tá. É, aqui também teria que ser um 9, né? Mas a gente poderia colocar o 1 e inverter e daria certo, né? É que onde a gente inverteria, né? Espelharia uma célula. Vamos ver se a gente consegue colocar o 4 em algum outro lugar, né? Vou colocar, por exemplo, aqui. Vou colocar, por exemplo, aqui, né? Aqui seria 9 e 1, sendo o 1 espelhado para dar 9. Aqui poderia ser o 3, aqui o 2, 8, 1 e o 7. É, tá, é uma coisa que faz sentido, né? Não, se bem que aqui não poderia ter o 1. 9, é preciso colocar o 6 em algum lugar. É, ó, se a gente tiver o 4 aqui, aqui teria que ser o 1 e o 9, sendo o 1 espelhado. Né? Mas de qualquer jeito teria valor 9. Essas duas casas, né, que estariam junto com o 9, teriam que ter o 2 ou 3. Aqui teria que ter o 7 ou 8. O problema é que sobraria o 6, 7 e 8 para essas três aqui. E não teria como a gente fazer essa diferença de 5 entre eles, né? Essa casa aqui daria problema. Acredito que se eu colocar um 4 aqui vai dar a mesma coisa, né? 1 e 9 aqui. Aqui 2 e 3. Sobraria o 6, 7 e 8 aqui. Esses dois não conseguiriam ter a diferença de pelo menos 5. Eu imagino, né? Qualquer outro. É, aqui daria, né? 6, 7 e 8 nessas três. Aqui daria esse mesmo problema. Aqui também, né? Que vai ser 2 e 3 aqui. Vai sobrar 6, 7 e 8 que não vai dar pra fazer essa diferença. Esse portão de sinal estaria estranho também, né? Se tiver aqui. Aqui vai ter valor de 9, aqui vai ter valor de 9 aqui também. Aqui poderia ser 3, 8, 2, 7. Não teria como a gente colocar o 6, né? Que não poderia estar aqui. E aqui seria 1 e 9. A gente poderia colocar o 4 aqui. Se colocar o 4 aqui, ele teria que estar invertido. Ó, vamos pensar sem ele estar invertido. Teria que ser 9, 3, 8, 2, 7, 1 e o 6. Aí essa porta adicional estaria errada. Para poder dar certo, teria que inverter o valor. É por isso que vale 6. Isso aqui teria que inverter para valer 4.
qualquer jeito, isso aqui vai valer 4, isso aqui vai valer 6, então. Não tem como converter os dois, então vai ter que ser isso mesmo. 4 e 6, então 9, 3, 2, 7 e 1. Aqui vai ter que ser o 1 invertido, valendo 9. O 6, ele só pode ligar com uma célula de valor 1. A gente não pode colocar aqui o 1, porque já tem na caixa, na linha, na coluna, né? A gente, teoricamente, poderia colocar o 9 e inverter para valer 1, só que a gente já inverteu na caixa. Então vai ter que vir para cá. Esse aqui vai valer 1, ou sendo o 1 mesmo, né? Ou 9 invertido. Aqui vai ter 1. O 6 tá aqui nessa caixa. Ele já não pode estar aqui por causa desse 6. Ele não vai poder estar aqui, porque esse 6 só pode ligar com 1. A gente já colocou 1 nessa caixa e ele está invertido valendo 9. Então a gente não pode colocar o 6 aqui também. Vai ter um 6 aqui. Mesma coisa o 7. O 7 pra gente colocar aqui. Não, se bem que o 7. O 7 ele pode ligar com 1 ou 2. A gente não pode ligar com 1 porque a gente já colocou 1 na caixa. Mas a gente pode colocar aqui e ter um aqui em cima. Mas aí teria um problema. Aqui teria que ser o 2. Aqui por causa do 2 teria que ser pelo menos 7. E aqui por causa desse 9 teria que ser no máximo 4. Não tem como o número ser no máximo 4 e pelo menos 7 ao mesmo tempo. Então não tem como a gente colocar o 7 aqui no caminho também. Vai ter um 7 aqui. Bom, nessa coluna. Já tem o 6 7, já tem o 6 7 nessa coluna. Falta nessa coluna que vai ter que estar aqui na caixa de cima. Então aqui vai ter 6 e 7. E não faz sentido a gente inverter nenhum desses valores, né? Porque se a gente inverter o 1, vai valer 9. E aí não tem como a gente colocar 6 7 9. É os valores 6 7 9. Não vai ter diferença de 5. Se inverter o 6, vai valer 4. Vai ser 1, 4 e 7. Também não vai dar pra colocar, só vai ter uma diferença de 5. A gente precisa de duas, né? Aqui e aqui. E se inverter o 7, vai ficar 3. Vai ser 1, 3 e 6. De novo, só vai ter uma diferença de 5, que vai ser o 1 e o 6. A gente precisa de duas. Então nenhuma dessas aqui vai estar invertida. Então se ela espelhada nessa coluna, ó, não pode estar aqui em cima, não pode estar aqui, porque a gente já inverteu na caixa, vai ter que estar em uma dessas três. A gente não pode inverter o 3, senão vai ser 9, 7, 8. Não vai ter diferença. Não pode inverter o 8, senão seria 3, 2 e 2. Não vai ter diferença de 5 também. A gente vai ter que inverter aqui esses 5. Bom, com 1, 6 e 7, o 1 é o único que faz a diferença de 5 com os dois números. Então o número 1 vai ter que estar aqui. Tem que ser 6 e 7. Aqui não vai poder ser o 6. Por quê? O 6 tem que estar com 1. Não tem como a gente colocar o 1 aqui, porque já tem na coluna. Não tem como a gente colocar o 9 invertido. Porque a gente já inverteu tanto na coluna quanto na caixa. Então aqui tem que estar o 7, aqui o 6, aqui vem um 2. Aqui viria pelo menos 7, mas a gente já usou 7, já usou o 8, vem um 9. 9 e valor 9 aqui, né? Vai ter que ser no máximo 4, que é o único número que falta na caixa, na coluna, quer dizer. Bom, o que que falta colocar aqui? Falta o 3, o 5 e o 8. Como nenhum deles está invertido, vai ser a ordem normal, né? 8 é maior que 5, que é maior que 3. Aqui o portal amarelo então vale 5. E isso indica uma coisa muito importante. Lembra que o 5 não pode fazer parte do caminho? Significa que esse portal A não pode ser entrado. Ou seja, não vai poder vir por aqui, né? Porque aqui precisaria do portal, vai ter que vir por aqui. Aqui poderia só descer, ou então dar essa volta, né? E aí tu vai vir daqui.
Poderia, né, vai ter que vir daqui. Daqui não pode passar pra cá, vai ter que vir aqui. Daqui poderia passar aqui ou passar assim, dando a volta por cima, né? Pra chegar nesse 3 não vai poder vir aqui da esquerda. Porque pra chegar aqui precisaria do 5. Então vai ter que vir daqui. Bom, 3. Daqui vai ter que ser pelo menos 8. Né? Vai ter que valer 8 ou 9 aqui. Só que não tem como aqui valer 9, por quê? Porque esse número é menor do que esse. Esse número é menor do que esse. Então se aqui valer 9, não tem como aqui valer 10. Aqui vai ter que valer 8. Mas a gente já usou 8 na coluna. O que, que a gente vai ter que fazer? Uma célula espelhada. É um 2 invertido, espelhado. Então isso aqui vai estar valendo 8. Pra ser menor, né? Aqui vai ter que ser o 9. Completar a coluna aqui. Faltam 4. O que, que falta aqui nessa caixa? Falta o 3, o 5 e o 8. Aqui não pode ter 3, porque 3 não é maior que 4. Aqui não pode ter 5, porque já tem na linha. O restante é 8. Agora não faz sentido. Ah, aqui depois do 6 vai ter que vir o 1. Não tem como a gente colocar um 9 e espelhar, porque a gente já espelhou na linha. Hum, Querendo saber como é que a gente vai ligar esses caminhos. Porque teoricamente a gente poderia vir aqui rapidinho. Poderia entrar no portão verde, do verde pro rosa, do rosa vir pra cá. Poderia fazer o contrário, entrar aqui no rosa, do rosa vir pra esse verde, do verde vir pra cá. Poderia só dar a volta aqui também. Eu acho que eu quero analisar essa caixa agora, então. Vamos supor que ela faça esse caminho por cima. O 5 não pode estar no caminho, vai ter que estar aqui. Aqui vai ter que ter um 5. Aqui vale 8, aqui seria um, 2 ou 3. Por causa do 2 seria um ou 3, né? Hum, digamos que seja o 3. Teria que ser um 8. Teria que ser um ou 2. Teria que ser 7. Não sei se é interessante eu ver isso, na verdade. Porque tem muitas possibilidades. A gente ainda pode espelhar alguma casa. Vamos ver aqui que pode ser os portais. Bom, portal roxo, né? O B. Não pode ser um, não pode ser dois, não pode ser três, não pode ser quatro, não pode ser cinco, a gente já usou cinco. Não pode ser oito. Sobra seis, sete e nove. Ver o C, né? O verde. Não pode ser um, dois. Pode ser três. Não pode ser quatro, não pode ser cinco. Pode ser seis, não pode ser sete, não pode ser oito. E pode ser nove. Então, três, seis e nove, né? Acho que eu acredito que vai ser um ou três, né? Porque aqui vale 8. Aqui vai ter que ser no máximo 3, mas a gente já usou 2 nessa linha. Mais que ele esteja valendo 8, a gente já usou dígito, né?
Será que aqui pode ser 6? Se aqui for 6, aqui teria que ser 1. Nossa, aqui não pode ser 1, né? Porque tem 1 aqui. 8, 5 e o... Tá. Aqui vai ter que ser pelo menos o valor 8, né? E ó, a gente não pode colocar 8 ou 9, o valor 8 ou 9 espelhando algum outro número, porque a gente já espelhou o 1 que vai ter valor 9 e já espelhou o 2 que vai ter valor 8. Então aqui vai estar um número sem estar ele espelhado. Vai ser 8 ou 9, mas a gente já usou 9 na linha, então vai ser 8. É a mesma coisa, né? A gente não pode colocar um valor espelhado, porque a gente já espelhou o 1 e o 2. É para dar 8 e 9, que são os números que ligam com 3. E a gente não pode colocar o 8 porque a gente colocou na coluna aqui. Então aqui é um 9. Logo, nenhum desses portais, porque todos eles vão ter alguma restrição em comum, né? Com essa casa, vai poder ser 9, mas. Olha, já acabou colocando par 6 e 7 aqui nessa linha, né? Então o restante dessas casas não pode ter o 6 nem o 7. Tá, vamos continuar. O 8 pode ligar com 1, 2 ou 3. A gente já colocou o 3 e teria que estar ligado com 1 ou com 2. Aqui, né? Aqui pode ter 1, porque a gente já tem esses dois 1s, né? A gente poderia colocar um 2 sem estar invertendo nada. Ou a gente poderia. A gente também não poderia colocar um 9 invertendo. E o 9 invertendo vai ter valor 1, que pode estar ligado com um 8, né? Mas nessas duas caixas aqui, tem 9 ou na linha ou na coluna. Já tem um na linha ou na coluna. Não tem como a gente colocar um 8 espelhado, porque tá na mesma caixa do que esse 8, né? Então vai ter um 2 na, na próxima parte do caminho, né? Vamos dizer que existe caminho de cima, né? Aqui vai ser pelo menos 7. Aliás, vamos tentar o caminho de baixo. É um pouco mais curto. Aqui. E também, né? Já tá o restante do caminho tá na mesma linha de uma célula espelhada. Vamos ver se isso traz alguma coisa interessante, né? Aqui seria pelo menos 7, mas a gente já tem já 7, já tem um 8 na linha. Teria que ter um 9. Teria que ser um ou 4. Ó, vamos ver o restante dos números. É o 5. A única posição dele é aqui, por causa desses 5. O 4 vai ter que vir aqui mesmo. E aí a gente entra num problema. E o 4 tem que estar ligado com o 9. Aqui teria que ter um valor 9. Não pode ser o 9 porque a gente já colocou na linha. Não pode ser o 1 espelhado, porque a gente já espelhou uma célula nessa linha. E a gente já espelhou o 1. Então, não pode fazer esse caminho aqui por baixo. Vai ter que fazer realmente o caminho por cima. Bom, 5 sobrou aqui. Aqui teria que vir o 2, né? Isso que eu tava reparando. Aqui, ó. 4 e o 6. Eles não podem estar aqui, então vai ter o 4 e 6 aqui. Um deles vai ter que estar no caminho. Né? Um pode estar fora, o outro vai ter que estar no caminho em uma dessas posições. Como é que ficaria isso, né? Digamos que seja aqui. Digamos que seja o 4. Aqui teria que ser 9, não pode porque o 9 a gente já tem na linha. Ou poderia ser um espelhado, mas um a gente já espelhou. Então aqui não pode ser 4.
Se aqui for 6, aqui teria que valer 1. Não pode colocar 1, porque a gente já colocou na linha. Não pode espelhar o 9 aqui, tem o valor 1, porque a gente já colocou o 9 na linha também. Então aqui não pode ter o 4 nem o 6. Vai ter o 4 e 6 aqui. E bom, como eles só podem ligar com um valor específico, e as casas adjacentes, né, estão na mesma caixa e na mesma coluna, elas vão ter que ter o mesmo valor, só que uma delas vai ter que estar espelhada. Uma delas pode estar espelhada, a de cima, porque a de baixo a gente já espelhou nessa linha, né? Se for o 4, aqui teria que ter o 9, aqui o 1 espelhado, mas a gente já espelhou o 1. Vai ter que ser o 6, aqui ser o 1 e aqui ser um 9 espelhado valendo 1. Vai ser 4, aqui vai ser 7 para completar a caixa. E aí, ó, com esse 6 aqui que não pode ser 6, ser 3. Então esse aqui a gente ainda tá aberto, né? Esse portal rosa. O que falta essa linha? Falta o 6 e o 9. De novo, a gente não vai poder colocar o 6 aqui. Por quê? Porque a casa seguinte teria que ser o 1. E a casa seguinte vai ser uma dessas duas que estão na mesma linha desse 1. Ou então a gente, se fosse espelhar o 9, não poderia, porque a gente já tem o 9 na linha e a gente já espelhou o 9. Então aqui vai ser 9, aqui vai ser 6. Vamos ver o que falta nessa linha. Falta o 1, o 3 e o 8. Bom, são dois números baixos, o 1 e o 3, e um número alto, que é o 8. Então o 8 vai ter que estar aqui no meio, para poder ter a diferença com o número baixo, né? Que é o 1 e o 3. Aqui não vai poder ser 3. Não vai poder ser 3, por quê? Esse aqui teria que ter o valor de 8 ou 9. A gente já colocou o 8 e o 9 na caixa, não pode repetir. E a gente não vai poder espelhar o 1 ou o 2, porque a gente já espelhou o 1 e o 2. Então aqui vai ter que ser 1, aqui vai ter que ser 3. Aqui vai ter que ser pelo menos 6, né? Não vai poder ser 6, 8 nem 9. Poderia ser um 7 sem espelhar. E se a gente fosse espelhar algum valor, né? Poderia espelhar o. Não, eu ia falar que a gente poderia espelhar um 4. A gente entraria num problema, que equivaleria a 6. Teria que vir para uma célula que vale 1. Seria essa aqui. E ou seria 1, mas não pode, ou seria um 9 espelhado que a gente viu que não pode. Então aqui não poderia espelhar o 4, não poderia espelhar o 3 para valer 7, porque a gente já tem o 3 na caixa. Não pode espelhar o 1 nem o 2, porque a gente já espelhou eles. Então aqui realmente vai ter que ser 7. A 7 não pode ligar com 9 diretamente. Vai ter que vir para cá. Aqui vai ter que ter um valor de no máximo 2. O que falta a gente colocar nessa caixa, né? Falta o 2 e o 4. Não tem como a gente colocar o 4 aqui. Não vai dar diferença, mesmo espelhando. Então vai ter um 4 aqui, aqui um 2. Tem que estar espelhado. E bom, a gente precisa espelhar alguma casa nessa caixa, né? Não pode ser na linha de cima nem na linha de baixo, porque a gente espelhou nessas linhas. Não pode ser aqui nesse caminho, porque senão o resto do caminho não vai fazer sentido. Então aqui vai ter um 4 espelhado. Bom, será que aqui pode fazer esse caminho? Aqui vai ter que valer no máximo 4. Problema, se isso aqui valer 4, a anterior vai ter que valer 9, né? Não tem como a gente colocar o 9, que vai estar na mesma caixa. E não tem como a gente espelhar o 1, porque a gente já espelhou o 1. Pode ser o 4. Não pode ser um 2 e 3, que já tem nessa coluna. Teria que espelhar 7, 8 ou 9. 9 a gente espelhou, né? Aqui não pode ter
8 por causa da coluna, teria que ter um 7 aqui. 6 aqui seria 6. Estaria espelhado, né? Valeria 2. Então não poderia vir aqui, né? Porque a diferença de 2 para 6 é 4. Teria que vir para uma dessas duas. Teria que ter o valor 7, 8 ou 9. A gente não pode colocar o 7 e 9 porque já tem na caixa, né? Teria que ser aqui valendo 8. Do 8 teria que ser um, 2 ou 3. Teria que ter 2 e 3. Aliás, na caixa tem o 3, né? Teria que ter um ou 2. Só poderia ser aqui. É, parece possível vir aqui pra baixo. Ver se for pra cá, né? Teria que ser um, 2, 3, 4. Daria pra colocar o 1 aqui. Ah, ou então inverter o 8. É, tem. Logo de início já tem muita possibilidade. Deve ser por aqui. Eu já tenho que estar pensando, né? Ver que números a gente ainda não espelhou. E onde a gente poderia espelhar eles, né? Pois o 3 a gente não espelhou. Onde falta a gente colocar o 3? Vai ter um 3 em uma dessas posições. Uma dessas posições. E um deles vai ter que estar espelhado. Não vai poder ser aqui. Que a gente espelhou nessa linha. E ó, esse 3 que a gente espelhou na caixa. Aqui também, aqui também. Esse também. Esses dois estão em portal. Então, é realmente um desses três aqui estaria espelhado. E não pode ser esse daqui de baixo, porque já espelhou essa linha. Então, aqui onde tiver um 3 vai estar espelhado. Quando espelhou o 5, espelhou o 6. Aqui não pode espelhar, né? Aqui. As posições também não, porque já tem um 6 espelhado na caixa. Esses dois estão em portal, não podem estar espelhados. Na verdade, quer dizer, na verdade, não necessariamente vai ter um 6 no portal aqui. 7, acho que também não vai valer a pena a gente observar isso. Ele pode estar no portal ou não. Vamos ver o 8. Esse ainda tem muitas possibilidades de ter. Ó, a caixa onde a gente vai espelhar. Aqui embaixo a gente já espelhou essa linha. Essa linha aqui a gente já espelhou aqui. O 9 a gente já espelhou. Então, uma dessas duas teria que estar espelhado. Mas aqui a gente espelhou na coluna. Então aqui vai ser um valor espelhado. Mesma coisa aqui, né? Um desses dois vai estar espelhado. Porque aqui e aqui já tem espelhado na coluna. E aqui não pode estar espelhado. Bom, se essa é a casa espelhada, eu acho que esse caminho aqui que a gente tinha visto precisava espelhar, né? Pode ter um, dois, três, nem quatro. Não, quatro, né? Se tiver, ele precisaria vir para um 9, que seria um espelhado, mas a gente já espelhou um e não teria como vir aqui direto. Então realmente vai ter que vir para cá. Como isso aqui vai valer um, 2, 3 ou 4, na verdade 4 a gente vai poder colocar, né? Vai ter que valer um, 2 ou 3, teria que espelhar o 7, 8 ou 9. Já espelhou o 9 e tem um 7 na coluna. Então vai ter que ser um 8. 8 espelhado, valendo 2, né? A seguinte vai ter que ser, né? 7, 8 ou 9. O 8 e o 9 a gente já colocou na caixa. Então vai vir para um 7 sem estar espelhado em uma dessas posições. Com isso, a gente não pode colocar um 7 aqui, que estaria na mesma caixa desse 7.
Tirei todo o raciocínio. Aqui não pode estar, porque já tem coluna. Então aqui vai ter que ser 6 esse portal. Ó, agora dá pra gente analisar os 6, né? Aqui vai ter um 6. E aqui vai ter um 6. 6 a gente não espelhou, certo? É. Esse 6 aqui já tem uma coisa espelhada, né, na caixa, assim como os outros. Mas eles estão no portal, então não poderia espelhar. Aqui já tem uma casa espelhada na caixa, que vai ser uma dessas duas. Então aqui vai estar espelhado, logo aqui não vai estar espelhado. E aqui também não vai estar espelhado. A gente viu que o 3 vai estar espelhado, né, nesse aqui. Desse jeito. O número que não espelhou ainda foi o 7. Foi, né? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. É. Bom, aqui não poderia vir, porque seria 1 e 2, não tem diferença de 5. Aqui até poderia, mas a próxima teria que valer 1. E a gente não poderia espelhar o 9, porque além de já ter espelhado o 9, a gente já espelhou a caixa. Então vai ter que vir pra cá, vai valer pelo menos 6. Não pode ser 6, 7, nem o 8, porque já tem na mesma restrição, vai ter que ser um 9 aqui. Ah, o 1 aqui nessa caixa só pode estar aqui. 2 pode estar em uma dessas posições. 3. O 4 pode estar em qualquer uma dessas. E o 5 pode estar aqui. Aqui vai ser um 4, aqui vai ser um 2, vai ser 7. Aqui vale 2, né? Vai ter que vir pro 7. Do 7 vai ter que ir pro 1. E do 1 vai ter que ir pro 6. Que é o único jeito de fazer a diferença de 5 nesse caminho, né? Então vai vir pra cá. Esse 6 vai ter que vir pra um 1. O 1 e 1 realmente sendo 1, né? Não vai ter como a gente inverter. E essas três posições já tem um na linha ou na coluna. Vai ter que vir pra cá. Falta aqui nessa linha. Faltam 4. Nessa caixa faltam 2 e 1, 8. E aqui falta 1, 2, 3, 4, 7, 9, né? Aqui não pode ser 7, 9, porque já tem coluna. Dois vão ser 7 e um 9. Essa caixa vai ter um 2 aqui. 3. O 4 vai estar em uma dessas duas posições. 5 vai estar aqui. 6, 7 e o 8. Bom, esse 9 aqui, né? Não vai poder subir para esse 2, senão fica sem saída. Não pode vir para uma célula de valor 3, que não vai ter diferença. Não vai poder vir para o 6, vai ter que vir para o 2, que é um desses dois, né? Esse um poderia vir para o 8 ou para esse 7 invertido. Bem aqui. Digamos que venha por aqui valendo 8. Não teria que ir como ir para o 7 ou 9. Não teria para esse aqui porque vale 7. Não vai ter a diferença. Então, ir para cá valendo 7. Aí pode vir para um 2, depois para o 7. Então para o 2 e vir para o 7 um desses dois, né? Ou melhor, do 2 pode ir pro 7 ou pro 9, né? Tanto faz. Mas ou aqui vai ter que vir.
falta nessa linha? Falta 2, 7, 8. Aqui não pode ser 2 e 8 que já tem na coluna, então aqui é um 7, 9, 11. Aqui vai ser 2 e 8. E aqui que falta nessa caixa? Falta o 1. Tá aqui. O 2 pode estar. Quero uma dessas três posições. 3, 4 vai estar aqui. São 4 aqui, né? 5 vai ter que estar aqui. 5 e 7, 8. Pode estar nessas duas. Vai ter um 9. Bom, a gente já tá bem perto. Agora é terminar de descobrir, né? Bom, aqui não vai poder vir que equivale 4. Tem que clicar com 9 que também vale 4, não pode vir. Vai ter que passar nessa célula. Digamos que equivale a 8. 2 aqui, 8. Tem que vir daqui pra cá, pra cá. Aqui, se vier pro 3, poderia vir pro 9. Daqui seguir é equivale 2. É que tem que vir assim, né? Ah, tá. 2 teria que vir aqui pro 7. E aí esse 7 não teria com quem ligar, certo? É, teria que ligar com um ou dois, mas não tem um nem o 2 em volta. Então vai ter que ser, né? E aqui se vier pro 1, teria que ir pro 9, do 9 teria que ir pro 4, não teria pra onde continuar. Não pode vir pra cá, vai ter que vir pro 3. Do 3 vai ter que ir pro 9. E do 9 vai ter que ir pro 2, que tá aqui. Do 2 ir pra essa célula que vale 7. E bom, essa é a minha solução. É... A gente colocou uma célula espelhada em cada linha, em cada coluna. Não repetiu números nas células espelhadas, certo? 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9. E o caminho tá tendo diferença de pelo menos 5 entre células adjacentes. Então, numa conferida, né? Parece que tá tudo batendo. É. Então, né, a gente também não repetiu o número nos portais, né? Vamos confirmar. Experimento completo com sucesso. Células visitadas 45, portas unidirecionais usadas 1, teleportes usados 1 também. É... Felizmente, o portal que a Finks usou hoje se comportou perfeitamente, sem nenhum problema de superaquecimento. Com sorte, o Elliot arrumou o que estava causando esses problemas. A Finks parece muito interessada nas células espelhadas. É... Parando para investigar o próprio reflexo dela, cada célula que ela visitou, e algumas vezes até teria tocando no vidro, né? Isso é definitivamente. Tem definitivamente alguma coisa na mente dela. E né, ela tá pensando definitivamente em alguma coisa. E próxima semana nós vamos tentar descobrir o que é. Bom, espero que tenham gostado. Eu esqueci de ver o desenho, né? A Finks olhando ela mesmo. Mais uma coisa que eu queria ver. Eu acho que a gente passou em todas as células espelhadas. Ah, não, a gente não passou na espelhada do 5, né? Ah, não, se bem que a gente passou em um monte, né? A gente passou só na do 1, 3, 8, 2 e o 9. O 4, 6, 7.
E o 5 a gente não passou. O 4 e 6 fazem sentido, né? Porque o valor 4 e 6 são muito complicados de a gente colocar na linha. Eles só podem estar ligados com um valor específico, né? O 5 de qualquer jeito não poderia passar. Agora, o 7 e o 9 poderia, né? Não, o 9 a gente passou assim. 7 a gente poderia, tanto que a gente perdeu o 3, né? Que ele tá, vamos dizer, equidistante, né? O 3 e o 7 eles estão na mesma posição a partir do centro. Posso explicar isso? Lembra que a gente falou que o jeito de ver era espelhando, né? Tipo, primeira posição com a última posição, segunda posição com a penúltima, assim por diante, né? O 3 e o 7 estão na mesma posição, já estão na terceira do menor pro maior, ou do maior pro menor. Ou então, a partir do 5 que é o centro, eles estão na mesma distância, né? Eles têm uma distância de 2 do 5, né? Que é o meio. Ele espelhou o 3, poderia ter espelhado o 7 passando pelo caminho, que não teria problema, mas esse caminho específico é, precisou. Bom, espero que tenham gostado. E agora só faltam dois. Falta o Brainwaves e o Gifted. E a gente termina essa série Trash Run que me diverte muito fazer.